Ele é professor doutor e dirige a Faculdade de Direito da Universidade Europeia. Ainda preside o Instituto de Direito Brasileiro da Universidade de Lisboa. Estamos falando de Eduardo Augusto Alves Vera Cruz Pinto, que é o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Nascido em Angola, doutor Eduardo possui cidadania portuguesa. Professor catedrático de Direito Romano e Filosofia da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dirigiu a instituição por mais de 10 anos e integra seus conselhos pedagógico, diretivo e científico. Atualmente é o decano do Conselho Superior da Magistratura de Portugal. Querido professor Eduardo Vera Cruz, uma honra podermos aqui recebê-lo no nosso programa Discussão Nacional na TV Assembleia. O senhor, que é uma referência internacional na área do direito, vai poder comentar um pouquinho sobre o atual estágio do direito no Brasil, os novos desafios do direito na Europa. Tivemos aí recentemente o atentado terrorista na Bélgica, que matou diversas pessoas e outros que a Europa tem enfrentado. Quais são os novos desafios do direito frente ao crime organizado e globalizado? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que a honra é minha de estar nesta Casa do Povo de São Paulo e, sobretudo, agradecer-lhe o facto de me escolher para ser o interlocutor no programa, não por modéstia, mas por verdade. Eu tenho uma possibilidade e uma carreira bem mais modesta. Eu sou um professor, né? E a minha vida é professar. Professar significa dar aulas. É uma responsabilidade muito grande porque, como sabe, hoje a carreira de professor está a ser um bocadinho deslaçada, de vários pontos de vista. Por isso, sempre que me apresento como professor, que é o que sou, não quero saber o orgulho que tenho, deixando de lado todas as outras vestes que são ocasionais, não fazem parte do meu dia-a-dia, são apenas respostas a provocações que me fazem, a convites que não posso deixar de aceitar, mas a minha vida é uma vida de professor. O Presidente pergunta-me pelo Estado do Direito. Bom, já se escreveu muito. O direito está cada vez mais em crise, não é? É um problema que é um problema crónico que nós não estamos a saber resolver. Primeiro porque estamos a confundir o direito e a lei. É uma das lições que eu procuro na minha pedagogia universitária mais chamar a atenção das novas gerações. O direito não tem pátria, o direito não tem soberania, o direito não está refletido nas leis, quando as leis não querem. Por isso, uma coisa é fazer leis, outra coisa é fazer leis que correspondam a conteúdos jurídicos. O direito, por isso, é dito pelos jurisprudentes, é dito por quem o estuda, por quem o trabalha, e depois é preciso que, no mundo da política, e aí há uma grande responsabilidade, porque, ao contrário daquilo que cada vez mais aparece em termos de consenso social, não há atividade mais nobre que o exercício da política. A política é alguém colocar todo o seu saber, toda a sua energia, toda a sua juventude, se quiser, ao serviço do bem comum. Daí que a exigência da política nas nossas sociedades não possa passar por onde está a passar. Nós precisamos de recuperar a ideia da nobreza da atividade política. E essa nobreza em democracia é então ainda mais exigida. E por isso, quem faz leis deve perguntar a quem sabe direito se aquele conteúdo está ou não dentro dos parâmetros jurídicos. Em Portugal existe um ditado que diz: pergunta quem pode, responde quem sabe. Perfeito. Quem pode perguntar? Os políticos, que têm a legitimidade eleitoral, que são escolhidos pelo povo para governarem, fazerem leis, exercerem as opções orçamentais de acordo com aquilo que é a coleta de impostos e a receita pública. E depois, quem sabe? Bom, não quer dizer que os políticos não saibam. Se não sabem, não podem governar. De direito, é preciso que haja uma sapiência que é dita por quem não tem poder nenhum. Por isso é que, normalmente, aos juristas,
eu chamo jurisprudentes porque é uma palavra um bocadinho mais fora deste mercado um pouco prostituído do jurista. Este jurisprudente é um homem que não pode ter poder, porque senão ele usa o poder usurpando o poder que tem o eleito. O jurisprudente tem uma autoridade, um prestígio, tem um reconhecimento social da sua sabedoria. Então, ele, a partir da sua autoridade de sábio, ele diz o direito. E, nas várias possibilidades que existem de conformar a lei, ele, então, o político escolhe de entre várias soluções políticas, mas todas elas com um conteúdo jurídico, pelo menos um conteúdo jurídico mínimo. Perfeito. E é por isso que eu creio que a crise do direito hoje passa por isso. Estamos a ensinar cada vez mais leis, cada vez mais sentenças e cada vez menos regras. Perfeito. As velhas regras jurídicas que deviam ser adaptadas aos nossos tempos, que deviam ser colocadas à prova com estas provocações da realidade, não é? Cada vez mais existe uma realidade muito turbulenta, mas o direito tem respostas para tudo. É preciso sabermos adaptar as regras, fazer corresponder estas regras a soluções equilibradas e justas, e este é um trabalho que os juristas deviam fazer e não estão a fazer. Portanto, isto passa pelo ensino, isto passa pelo exercício do direito nos tribunais. Bem, o direito, principalmente o direito mais de tradição escrita, de tradição latino-romana, ele tem as suas regras fixas. Então, nós temos os códigos, nós temos o Código Napoleônico, né, em 1804, com todas as suas regras fixas. E a realidade é dinâmica. E principalmente no mundo globalizado, ela vai se mudando a cada dia. Como suprir esse déficit entre a lentidão dos legisladores para ir modificando a lei e adaptá-la com as alterações da realidade? Quem tem que fazer isso é o juiz, se houver uma lentidão do judiciário, do legislativo? O presidente, permita-me eu voltar um pouco atrás. A tradição da lei é antiga, a lei das 12 tábuas. O homem tem sempre a tendência para escrever com aquela ideia de que o que fica escrito é mais seguro, não é? E, atendendo às grandes prevaricações jurídicas do Estado absoluto na Europa, que colocou no monarca um poder imenso. Então, a resposta foi, na Revolução Francesa, já vinha de antes da doutrina, a resposta foi o Código. E grandes juristas, e se calhar estão certos, eu não estou a dizer que a minha ideia é melhor que a de outro qualquer, grandes juristas ainda acham que o Código é a solução. Portanto, escrever. Mas esta não é bem a tradição romana. A tradição romana é a de haver regras que são plásticas. Aquela regra colocada sobre o caso, determinará se a solução é boa ou não. Se a solução não for boa, cabe ao aplicador do direito desaplicar a regra e criar uma solução. E justificar porque é que aquela regra potencialmente aplicável deixa de o ser e porque é que aquela solução é a melhor, argumentando para chegar à solução. O que é que acontece? Tornou-se o direito rígido, fecharam o direito num caixão, num sarcófago. Então, os códigos são sempre o passado do direito. Os anglo-saxónicos reclamam-se mais da tradição romana, mas também aí não é inteiramente verdade. Não. O que é que importa? O que importa é haver regras, e não são as 10 ou 12 regras da Constituição norte-americana, que depois desculpe uma expressão sem ofensa, cada seita judiciária, não é, que está de serviço no Supremo ou nos tribunais, adapta à realidade. Não são coisas tão genéricas, mas também não podem ser tão rígidas quanto constituições com 200 e 300 artigos, códigos com 2.000 artigos, 2.000 e tal artigos, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Trabalho, Código de Processo de Trabalho, e nós estamos numa deriva legislativa imensa. Qual é a solução? Creio. Temos que, talvez, legislar menos. Temos que ensinar nas faculdades de Direito mais regras.
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine crime. De onde é que veio o princípio... Não há crime sem que a lei descreva esse crime. Exatamente. Não há pena se não estiver prevista na lei. Na lei. Nebis in idem, o princípio da pacta sunt servanda, que a palavra é para cumprir, não precisa de estar escrita. Se houver prova suficiente que a palavra foi dada, aquele homem tem que seguir a sua palavra, mas não a todo o custo, alteração das circunstâncias. O direito tem, o abuso do direito, a figura do pacto leonino. O que é que nós fizemos? Pegamos nessas velhas regras e inflacionámo-las. Colocámo-la a respeito de tudo e de nada. Tornamos, pelas muitas leis, colocamos um espartilho a quem aplica. O espartilho está apertado. E não era que o juiz hoje, seguindo o princípio da legalidade estrita, também está perdido, porque são tantas as leis que a insegurança é imensa. Ele não só pode escolher a lei que aplica, como ainda pode desaplicá-la citando diretamente a Constituição. Por isso, nem o sistema anglo-saxónico, que deixa nas mãos do juiz uma grande liberdade de conformação, sobretudo em processos que não têm muito de jurídicos, o princípio do acusatório norte-americano, inglês, etc., é um princípio muito problemático, porque dá grande liberdade aos advogados e o juiz quase que é apenas um árbitro de futebol que mostra cartão amarelo, cartão vermelho. Portanto, é preciso pegar num processo misto, acusatório e inquisitório, ir para as faculdades de Direito, mas nós temos que ir ao grau zero. Temos que ir ao grau zero. Temos que dizer às faculdades de Direito, têm que investir nas leis, têm que fazer um ano final ensinando o jurista a operar com os códigos, claro, porque as faculdades de Direito também ensinam para o mundo que está aí, não ensinam para as profissões, mas ensinam para o mundo jurídico. Agora, tem que dotar o jurista de uma capacidade crítica face ao que faz o legislador. Se o aluno caloiro no primeiro ano, o aluno vai logo aprender Código Civil, regras do Código, resolve hipóteses, ele ainda não tem nenhuma massa crítica, ele não tem nenhuma capacidade de criticar as soluções do legislador. Ele aprende logo aquilo como se fosse Só o princípio. aplicar aquela regra. Exato. E ele toma a lei como se fosse o princípio. Perfeito. Quando a lei é o fim. Ele tem que ter capacidade jurídica para criticar a solução do legislador. E depois tem que ter capacidade crítica para criticar a solução do juiz. Isso é fundamental. O juiz é aqui a figura central. Professor, então nós poderíamos dizer o seguinte: o mundo viveu séculos e séculos de abuso, em que havia um absoluto poder, ou de reis, ou de inquisidores, ou do pajé da tribo, e cada um aplicava o que achava que era certo. Ou seja, não tinha base, não tinha parâmetro nenhum. Então era aquele, tinha o Rei Sol, que era o Luís XIV. Por aí. Cada rei fazia o que bem entendia, não tinha regra. Depois teve a Revolução Francesa e a sociedade traumatizada falou, não, pera um pouquinho, não dá para deixar tão solto assim. Vamos colocar regras escritas. E aí eles talvez tenham exagerado na dose porque estavam traumatizados. Então engessou. Primeiro, o rei podia tudo. Depois, a lei é que podia tudo, o juiz era um escravo da lei. Eu lembro até, professor, em 1943, um jurista alemão, lembra isso, o ministro da Justiça do Reich alemão, fez uma regra dizendo, mulheres arianas, se praticarem aborto é crime. Mulheres estrangeiras podem praticar aborto porque não é crime. Ou seja, o direito nazista só protegia a vida intrauterina das mulheres arianas. Ele queria dizer com isso a que absurdo levava você ter um apego irrestrito, cego, irracional à letra da lei. Então, muito bem. E hoje o senhor está dizendo que o ideal é um equilíbrio. Nem o arbítrio do tempo dos reis e nem esse apego absoluto à lei como se fosse a última palavra. Os juristas têm que interpretar, é isso, professor? Eu diria que a sua síntese é uma síntese conseguida. Claro que era preciso problematizar cada palavra, mas nós não temos possibilidade para isso. Os reis tinham alguns limites religiosos. O rei tinha medo de ir para o inferno, o confessor do rei metia-lhe medo, veja lá e tal. O bem comum, você tem o reino, não é para fazer o que quer, é para dar justiça aos povos, para seguir o bem comum. Mas essas restrições, como sabe, também foram abaixo. Há um processo histórico evolutivo. Eu o que digo é, nós estamos muito perdidos a estudar teorias recentes que nenhuma tem grande novidade, sabe? É uma coisa que me aborrece muito, é estar a ler constantemente livros e textos jurídicos, teses de doutorado, de mestrado, que a única coisa que têm é baralhar e voltar a dar. Pegam em filósofos recentes que trataram problemas antigos.
Na Europa é difícil fazer só isto, porque a Europa tem uma história imensa e, portanto, deixar de lado homens da Idade Média só porque são da Idade Média é errado. Os bons livros e as boas ideias não têm época. Perfeito. Não é? Não têm. Portanto, nós temos que aproveitar todo esse manancial de cultura que veio da Idade Média, até da Idade Antiga, e pegar nisso. O que é que nós fazemos hoje? Aristóteles, não é? Meia dúzia de gregos esquecendo todos os outros, meia dúzia de romanos que estão traduzidos esquecendo todos os outros, e depois já nem esses citamos. Vamos citar os alemães, alguns norte-americanos e tal, e fazemos grandes teses com estas ideias. E pergunta-se assim, que ideias são estas? Positivistas, pré-positivistas, pós-positivistas, justnaturalistas, uma confusão de doutrinas, quando bastava dizer quais são as regras que foram criadas ao longo do tempo. São cerca de 100. Nós temos 100 regras. Se nós tivermos 5 anos para ensinar direito, nós podemos dividir, classificando estas regras, umas mais na família, outras mais no crime, outras mais no processo, e nós partíamos do ensino das regras para dar aos estudantes os instrumentos e dizer, olha, ao longo da história, destes 2000 e tal anos de progressão jurídica, temos estes autores, escolham os autores que querem. O professor apresentava ao aluno a regra, explicava para que é que ela serve, o que é que visa tratar, e depois explicava ao longo do tempo como é que se comentou esta regra. E nos 3 primeiros anos de ensino do direito, que é o que estou a procurar fazer na faculdade que dirijo, com as dificuldades inerentes às exigências do mercado, da mentalidade que se foi criando, do modo de vida que foi passando através dos filmes, da TV, que é um modo de vida muito diferente do nosso habitual, do nosso tradicional. E, portanto, nos 3 primeiros anos nós ensinaríamos direito a partir das regras e nos 2 últimos anos ensinaríamos as leis. Mas o aluno já tinha o aparato jurídico. Primeiro o raciocínio jurídico, aprender a interpretar e só depois começar a ver leis. As leis, porque as leis mudam, sabe? As leis mudam com grande frequência. As leis muitas vezes resultam, e o Presidente sabe isso melhor do que ninguém, de consensos. Há leis que ninguém entende porque resultam de tanta conversa, um quer aquilo, outro quer aquilo, outro quer aquilo outro, mas só quando lê aquilo, isto parece um Frankenstein. Não é? É um bocadinho de cada um. Então o que é preciso fazer? Dizer, a lei tem esta conformação, é a positividade, é o exercício da política, este exercício nobre de dar aos destinatários das leis, aos eleitores, as melhores leis para o governo da cidade, da polis, mas creio que tem que começar tudo pelas regras. E por isso é que eu lhe dizia há pouco que o juiz, que é o aplicador, se for educado num sistema demasiado legalista e vai para os tribunais com esta mentalidade, uma pessoa pergunta a um polícia, o que é que você deve fazer? A lei. O polícia tem a lei como limite da sua atividade. E isto é importantíssimo. Há exceções, claro. Podemos fabricar aqui um conjunto de exceções em que, apesar da lei dizer uma coisa, o polícia, para atuar bem, tem que criar uma exceção à lei. Outra regra jurídica que o povo assumiu como sua, que estas regras foram todas criadas a partir de casos, verificaram-se vários casos, e depois fez-se uma regra. Repara o que é que o direito, a palavra direito, vem de um risco, não é? Direito. Quando quer fazer um risco direito, o presidente vai buscar uma régua. A palavra régua vem do latim da palavra regra. Portanto, só as regras dão direito. As leis podem dar torto, não há mal nenhum. Agora, a regra permite ao jurista ter um critério, um padrão para fazer o risco. Qual que seria a diferença entre a regra e a lei? Para o nosso telespectador entender. É muita. A regra jurídica é criada por uma pessoa que sabe direito. É criada com base num caso. E, portanto, vem do caso para o geral. E esta regra é uma regra padrão que deve admitir todas as exceções. Muitas exceções, as mesmas exceções, constituem uma nova regra. O direito era uma coisa dinâmica, se fosse assim. Se não o legislador não o engessasse, como disse, nos códigos, o direito era uma coisa dinâmica. A própria jurisprudência, à medida que ia aplicando as regras, ia tornando aquelas regras vivenciadas no século XXI, naquele local, de acordo com aquela cultura, etc. Nós seguimos outro caminho. Portanto, a norma legal nasce geral e abstrata, é um instrumento de governo, é uma matéria que tem a ver com a parte política. O direito é uma coisa eu e tu, resolve um conflito.
E, portanto, a criação da regra jurídica é feita por jurisprudentes, aplicada por jurisprudentes e depois generalizada, porque é boa, porque é justa, é adotada pela sociedade. Da mesma forma, o jurisprudente, ao interpretar a regra, vai buscar os provérbios populares, não é? Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, os princípios da persistência, coisas que estão consensualizadas entre o povo e que depois servem para que a solução seja aceita e compreendida pelos destinatários. Veja o que está a acontecer hoje. Grande parte das soluções são tão técnicas, têm uma linguagem tão rebuscada, que a maior parte das pessoas não entende nem adere. Por isso é que eu lhe digo, é preciso ensinar nas faculdades desde cedo isto, para que quando chegarem a juízes, quando chegarem a advogados, mas sobretudo a juízes e aplicadores, tenham não apenas a lei, não tenham um livre-arbítrio, mas tenham um critério de regra que é essencial. E o juiz, e o Brasil sabe isso melhor do que ninguém, o juiz é a chave de todo, é aliás a foz de todo este processo. Dever-se-ia começar a endireitar já, para que daqui a 20, 30 anos tivéssemos juízes conhecedores de regras, conhecedores das normas, e depois soubessem quando é que a norma legal deve ser interpretada de acordo com a regra jurídica. Isso é o que quero dos juízes. A partir da Revolução Francesa e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, o direito começou a se preocupar em estabelecer limites ao poder soberano do Estado. Ou seja, procurar assegurar direitos individuais, estabelecer regras para conter um pouco esse poder de punir do Estado, esse poder de invadir, de tomar a vida do cidadão para si. Vem então o 11 de setembro e a humanidade descobre o perigo das atividades terroristas. Movimentação ilegal de dinheiro, contas abertas, contas secretas, ações violentas que podem matar e dizimar num segundo milhares ou milhões de pessoas. A partir desse momento vem se sucedendo não só ações de natureza terrorista, guerras, guerrilhas localizadas. Na Europa, como é que o direito e como é que a aplicação do direito está enfrentando os desafios entre preservar certas garantias e evitar a invasão excessiva do Estado e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade contra estas ameaças? Parece que os Estados Unidos ouve todo mundo, ouve quem quer, interroga da maneira que quer em Guantánamo. Como é que a Europa está fazendo e como encontrar o ponto de equilíbrio entre o abuso e a omissão? Bom, o Presidente põe uma pergunta que não se consegue responder depressa. Eu vou tentar, mas não sei se consigo. Por mais que se invista na educação norte-americana, e ainda agora me dizia um colaborador seu com razão, através dos filmes, através das letras da música, os Estados Unidos foram vendendo o seu modo de vida e hoje nós adotamos o modo de vida deles. Quase sem entender, já não comemoramos o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, que é o dia de Santo António, que é o santo casamenteiro, mas o dia de São Valentim, que não nos diz nada a nós. Comemoramos o dia das bruxas, nunca tínhamos a tradição desse dia das bruxas. E, portanto, aos poucos, nós vamos perdendo contactos com as nossas raízes e assim com a nossa identidade. Isso é uma coisa que não é bem nem mal, é o que está a acontecer. Mas, exatamente por isso, cabe às pessoas que têm mais responsabilidades alertar para esse fenómeno. Há uma grande diferença cultural no plano do direito entre os anglo-saxónicos, ingleses, norte-americanos e os outros povos influenciados pelos anglo-saxónicos e a cultura latina. Foi-nos historicamente dito que os latinos católicos eram atrasados, não é? Isto já vem, o Max Weber escreveu sobre isso, na Ética Protestante e o Capitalismo, saber até que ponto os povos do Sul, e há um anátema. Ele justificava o maior desenvolvimento da América por causa dos protestantes. Exato, acabou a censura de emprestar dinheiro a juros, acabou a usura, deixou de ser um pecado mas deixou de ser um crime. Portanto, há explicações históricas para isso e, portanto, os próprios povos às vezes interiorizam estereótipos exteriores sobre eles, a psicologia explica isso.
o que é certo é que a Europa tem uma cultura milenar, não é? Uma cultura de conflito, as grandes guerras aconteceram todas lá. Há um conjunto de povos muito diversos, com interesses que chocam, mas há uma cultura que é uma cultura que tem uma forte matriz romana. E essa matriz romana é a principal inimiga dos globalizadores. Veja como não se ensina direito romano, a não ser que se ensine a história de Roma, coisas assim sem muito interesse. Agora, ensinar direito romano a sério, isto que eu lhe estive aqui a dizer, que o direito tem regras, que o direito tem exceções, não querem que se ensine, porque isto é perigoso. E porquê que isto é perigoso? Para enfrentar situações dessas. Os romanos, quando tinham, por exemplo, uma invasão de piratas, não é? Os piratas estavam às portas de Roma, o que é que eles faziam? Suspendiam o direito. Está suspenso. Porquê? Nós com estas regras não conseguimos combater. Porque depois, aqueles que estão a fazer mal protegem-se com regras que foram criadas para quem está a fazer bem. Essas regras que foram criadas para que o Estado não invada a minha privacidade, etc. e tal, é para fazer bem. É para que o Estado não tenha um poder, que eu sou uma pessoa que tenho uma existência normal, cumpro os meus deveres, mas o Estado tem uma suspeição qualquer sobre mim. Porque sou calvo, porque sou baixo, porque sou alto, porque sou daquela cor, porque sou daquela religião, e invade a minha esfera. E as regras foram criadas para dizer, o Estado não pode fazer isto. As regras não foram criadas para proteger quem está a fazer mal. E isto é preciso ser dito, porque há muito aproveitamento indevido das regras. O problema é, quando é que esse aproveitamento é indevido? E então, a Europa, com uma cultura diversa, a Europa continental, o que é que faz? Perante situações destas, os atentados em Paris, o presidente François Hollande disse, a Europa está em guerra, a França está em guerra, estado de exceção. Nós declaramos o estado de exceção. E, portanto, a partir de agora, a polícia tem mais poderes não controladas por esses limites. Mas declara o estado de exceção por 3 meses e o estado de exceção destina-se a debelar um mal que está ali, presente. Esta é mais a cultura europeia. Suspender, tratar do assunto e voltar à normalidade. A cultura anglo-saxónica, e os norte-americanos mostraram isso após o 11 de setembro, altera o direito. Foi o Patriot Act, depois foram outras leis, introduziram na normalidade do direito deles o combate a um inimigo que é um inimigo difícil de combater, porque se infiltra da forma que conhecemos e usa todos os instrumentos do nosso próprio modo de vida para atuar contra este modo de vida, não é? Contra a liberdade, contra a democracia, usa todos os instrumentos das liberdades e das democracias. O que é que acontece? Qual é a melhor maneira de resolver isto? Eu sou suspeito. Eu acho que a maneira norte-americana de desenvolver é péssima, é errada. Deu naquela brincadeira que o Sr. Snowden revelou, que os Estados Unidos, em plena normalidade democrática, fiscalizavam toda a gente, desde os cidadãos norte-americanos, chefes de Estados estrangeiros, com toda a normalidade. Uma agência governamental devassava o e-mail, o telefone, de qualquer um, sem qualquer controlo de nada. Criaram Guantánamo, introduziram a tortura como meio adequado de obter prova e, portanto, na normalidade jurídica, introduziram estas calamidades. A Europa faz diferente. Agora, cuidado. Giorgio Agamben, que é um grande filósofo italiano, chamou a atenção para nós estarmos muitas vezes a viver já em estado de exceção, pensando que ainda estamos em normalidade democrática. E isso é um perigo. E cabe ao jurista traçar o bisturi. O jurista tem que ser um cirurgião atento, que recorre às novas tecnologias, àquelas lentes enormes, ao computador, para dizer, cuidado, se quer combater este mal, se precisa de medidas extraordinárias, se precisa de prender durante mais tempo, se precisa de recorrer a meios extraordinários de investigação, se precisa de recolher prova de uma forma que não está prevista nas leis e na Constituição, é melhor suspender do que adaptar, porque adaptar é um perigo. Falou do Estado Nacional Socialista e foi aí que se chegou. Um poder eleito, com juristas de renome, a permitir-se fazer coisas... Ou seja, é melhor deixar a situação clara. Nós vivemos um momento de grande perigo, vamos suspender algumas garantias e as regras são essas. É melhor do que procurar fazer dar jeitinhos, adaptações e pegar pequenos atalhos. Porque nós, quando pegamos atalho, nunca sabemos se cortamos a meta, né?
Uma pessoa diz, eu vou a este atalho, venho já para a estrada, vou ali. Às vezes a pessoa perde-se e perde a noção de onde é a estrada, que me parece que é o que está a acontecer um pouco no hemisfério americano. Professor, a Europa, o berço da cultura medieval, moderna, da antiguidade, o berço da cultura ocidental. Como ela está enfrentando essa enorme crise humanitária provocada pelas ondas migratórias, seja da África, seja do Oriente Médio, leste europeu, e quais as consequências sociais disso e se o direito vai ter que sofrer adaptações quando isso começar a redundar também em consequências, sejam de natureza criminal, seja de natureza puramente social, de amparo, de apoio a essas vítimas. Bom, Presidente, em primeiro lugar, deixe-me dizer que o jurista tem que ter consciência dos limites do direito, né? Eu vejo, sobretudo aqui no Brasil, o direito é chamado para tudo e para nada. Quase tudo foi juridicizado. Não há coisa nenhuma que não tenha deveres e direitos. É preciso dizer que o direito é um bocadinho mais limitado. Não deve meter o direito em tudo. Relativamente à crise dos refugiados, isso é uma história em que a própria Europa tem uma grande percentagem de culpa, quando seguiu a ideia de que era possível no Médio Oriente mudar regimes através daquelas técnicas de manifestações de rua, etc. Essas ideias foram péssimas. Com certeza que há ditadores. Com certeza que não é jurídico escolher o ditador que está de acordo com os nossos interesses. Eu não queria estar aqui a fazer política porque não me cabe, mas a forma leviana, para dizer pouco, como foi politicamente tratado por esse tal Ocidente, não é? A forma como se derrubaram os regimes com as ideias, chamaram-lhe primavera para dourar a pílula, porque é uma palavra bonita. Aquilo foi uma verdadeira hecatombe que aconteceu. Pirómanos, incendiários, que lançaram aqueles povos naquela fogueira sem nenhuma maneira de resolver aquilo que começaram. E a Síria, sobretudo, está martirizada. Uma guerra, mas uma guerra enorme. Querem vender, através da comunicação social, constantemente, que existem combatentes da liberdade contra ditadores sanguinários e tal, depois mudam de discurso quando se trata de aliados da OTAN. Aquilo não... Para quem tem um discernimento médio e não se deixa intoxicar por notícias colocadas para nos fazerem a cabeça, como dizem no Brasil, nós compreendemos que o drama não tem uma solução fácil nem à vista. Quando os refugiados, fugidos de tudo, chegam dois grupos que estão misturados nas multidões. Chegam aqueles que tinham a possibilidade de continuar na sua terra, mas estavam em situação económica difícil, não têm grandes perspectivas e então fogem para procurar vida melhor, são os imigrantes clássicos, e existem os refugiados de guerra que estão a tentar sobreviver porque o sítio onde vivem foi destruído, são perseguidos, etc. Há que separar estes dois grupos. E depois é preciso dizer que a Europa tem de acolher os refugiados. Agora, também não se pode com facilidade exercer críticas à Europa sentado aqui no Brasil ou na América a comer pipocas. Isso aí não resulta. A Europa vive uma crise imensa, vive uma dívida externa, vive desemprego, vive problemas sociais tensos, não soube prevenir-se a tempo destes problemas que estão a ocorrer com bairros fechados à polícia, intolerantes que cresceram no seio da Europa e que agora são o principal campo de recrutamento do chamado Estado Islâmico. E, portanto, a Europa precisa de se pôr de acordo. Agora, a Europa não é uma federação. É fácil aos Estados Unidos, que nasceram federados. A Europa é um projeto. São povos com uma história imensa, muitas vezes uma história de conflitos entre eles. E a Europa tem que saber politicamente coordenar-se para responder à crise. Criticar a Europa não é o melhor caminho. É ajudar a Europa, talvez com uma crítica construtiva, fazendo lembrar a Europa os valores que estão imanentes ao projeto europeu, lembrar à Europa que foi um continente de emigrantes, que saíram para procurar melhores condições de vida e que agora deve procurar fazer isso. Há um problema que é o problema do radicalismo islâmico no seio de algumas comunidades islâmicas na Europa
E, portanto, infelizmente existe um pequeno grupo de violentos que usa a religião para cobrir as suas ações criminosas, e depois existe uma tendência demagógica, uma tendência de caminho fácil, que é anatemizar uma religião ou uma comunidade por causa disso. A Europa tem que resistir a isso. A Europa tem que saber distinguir a violência daqueles que se cobrem, hoje com o Islão, amanhã com o cristianismo, depois com outra religião qualquer, e a Europa não soube fazer isso. Por exemplo, muitos países europeus permitiram que em templos religiosos se promovesse a intolerância política, o ódio racial, o ódio religioso, e não intervieram a tempo. E agora estão-se a queixar, porque não souberam, enquanto governantes, prevenir as sementes do ódio. E por isso é que não vale a pena, ainda agora na PUC de São Paulo vi uma coisa muito engraçada. Os estudantes, estão numa luta qualquer que não conheço, escreveram numa parede: quiseram enterrar-nos, mas nós somos semente. Quer dizer, não adianta enterrar-me, porque eu como semente venho mais forte. Ora, a Europa não pode enterrar, tem que ir à raiz do problema e tem que saber separar os violentos dos não violentos, e isso é uma tarefa que não sei se vai ser feita na normalidade democrática. Daí a ideia do estado de exceção, desde que o estado de exceção não seja duradouro ou permanente, e desde que o estado de exceção não deixe de responsabilizar aqueles que, coberto dessas medidas extraordinárias, fizeram um abuso de poderes que prejudicou terceiros. O senhor se preocupa com essa intolerância nascente na Europa? O senhor vê algum risco de esse conflito em que se vê todo e qualquer muçulmano como fundamentalista, e isso levar a cada vez mais radicalismos que possam se estender a seitas generalizadas? Bom, eu estou mais preocupado com o Médio Oriente, por exemplo, onde o Líbano, a Síria e outros países viram diminuídas drasticamente as suas comunidades cristãs. Exatamente porque o racismo, a intolerância religiosa, o ódio pelas minorias, o avassalamento islâmico, acabou por deitar essas pessoas todas para fora. O Brasil sabe isso, com os refugiados do Líbano, que aqui tem e tal, comunidade. Portanto, é preciso, quando se olha para a Europa, olhar primeiro para outros sítios onde isso já aconteceu e tirar lições. O que é que podia ter sido feito aí para que os cristãos continuassem a existir, continuassem a ir à missa, continuassem a ter a sua comunidade? Portanto, colher lições disso, porque há muita tendência para falar da intolerância da Europa, não se fala da intolerância nos países do Médio Oriente, da intolerância na Turquia, da intolerância nos países da Arábia, etc. E aí parece que se aceita, isso é inerente à cultura. A Europa, há uma maior tolerância com relação aos povos do Oriente, com relação aos parece, mas uma tolerância mais orientada pela imprensa e tal, aliás, com interesses que nós conhecemos bem, não vamos falar deles aqui. Agora, que há uma preocupação com a Europa, há também, porque se eu estudar bem os fenómenos que aconteceram de intolerância religiosa no Médio Oriente, eu entendo bem o que pode vir a acontecer na Europa. E, portanto, a ideia é servir-se daquela velha regra jurídica, que não há ditadura por causa do ditador, mas por causa daquele que lhe obedece. Não é? O Sartre já tinha falado de não há vítimas inocentes. É preciso, às vezes, lembrar que não se pode tolerar determinados comportamentos, mas isso passa muito por um equilíbrio. Assim como não se pode tolerar a intolerância de partidos e de pessoas contra muçulmanos porque são muçulmanos, também não se pode tolerar, por maioria de razão, intolerâncias de muçulmanos contra o modo de ser e de estar dos europeus. E, portanto, grande parte destes terroristas já são europeus, não é? São pessoas que têm a nacionalidade belga, a nacionalidade francesa, e por isso a Europa... Filhos de imigrantes, etc. E tal. Os sociólogos gostam muito de falar das discriminações e que culpam a sociedade. Eu acho que descobrir culpas aqui é o pior que pode haver, quer de um lado, quer de outro. É preciso dizer que a igualdade vem sempre da reciprocidade e nós devemos exigir aos outros aquilo que lhes damos. E, portanto, a Europa o que tem que fazer vindo para a nossa casa, há um conjunto mínimo de regras que devem cumprir. Cumprindo-as, convive-se bem. E estas regras são regras jurídicas, são regras de convivência. Professor, nós estamos nos aproximando no final do programa, mas eu gostaria ainda de lhe fazer uma pergunta. Tem muitos estudantes brasileiros, que são seus alunos, cursando a sua universidade? Fale um pouquinho
da universidade que o senhor leciona, em Portugal, e dos programas de pós, que alunos que têm ido, se eles têm se interessado, como é que está esse intercâmbio Brasil-Portugal? Felizmente, muito bom. Deixe-me dizer-lhe que eu tenho um imenso orgulho de ser professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Considero que é uma das faculdades, mas ponho aqui sempre a minha imensa parcialidade. Né? Considero que é um dos faróis do direito na Europa. Quantos anos tem a Universidade de Lisboa? A Universidade a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A Universidade foi fundada no século XIII. Depois foi para Coimbra, não é? Andou naquilo, e esta nova formulação da faculdade tem 100 anos, mas é a nova formulação. Não é? É uma faculdade, portanto, secular, é um conjunto de saberes que passou por muito, já viu muito, já passou por muito, e que ganhou, sobretudo no Portugal democrático, uma amplitude de vistas, um conjunto de pessoas com ideias muito diversas, mas todas com a preocupação de fazer do direito a métrica de vida da sociedade portuguesa. E por isso, os brasileiros que vão dão-nos uma energia extraordinária, Presidente. Não quero saber como é bom ver aquela vivacidade, às vezes chegamos quebrados com aquele frio e está sempre um brasileiro de mangas de camisa a dizer que frio gostoso e tal. Portanto, dão-nos muita energia e sobretudo, trazem-nos do Brasil uma provocação constante. Não é? O Brasil, por mais que critiquemos ideias um bocado estapafúrdias, doutrinas um pouco, eu diria, não só inovadoras, mas como sobretudo atrevidas, isso é um estímulo imenso ao pensamento, é um estímulo à forma de olhar para a realidade. E a Faculdade de Direito, eu sou o presidente do Instituto de Direito Brasileiro e posso testemunhar aqui a riqueza imensa que é a presença de professores e de alunos brasileiros na minha faculdade. Tenho pena que o intercâmbio não seja mais igual e que haja também uma presença forte de estudantes e professores portugueses nas universidades brasileiras, mas é uma questão que só o tempo e a amizade e o conhecimento vai burilar. As culturas são diferentes, as culturas jurídicas. Uma das características é que vocês conhecem os juízes pelos nomes, nós nem por isso, que vocês valorizam muito a jurisprudência dos tribunais, nós também, mas não pelo setor, a parte subjetiva de quem dá a sentença. Existem outras pequenas nuances, mas todas elas, cruzando, são enriquecedoras porque temos uma coisa comum que é imensa e que não está bem aproveitada, que é a nossa língua. Esta é uma língua que é um privilégio ter, porque tem palavras que expressam quase todos os sentimentos. Por isso, Presidente, deixe-me dizer-lhe que, com esta nota de brasilidade em Lisboa, agradeço-lhe a oportunidade que me deu de estar consigo. É sempre um orgulho e uma honra estar com o representante do povo de São Paulo, dizer-lhe que tem uma tarefa insana pela frente, sobretudo agora em que a política no Brasil passa por um aperto judiciário. Tenho a certeza que cabe aos políticos darem toda a dignidade que a atividade política tem. Dou-lhe os meus parabéns e o meu agradecimento pela oportunidade. E que a Assembleia possa sediar no futuro próximo, seja o palco de um congresso, de uma interação entre o direito luso-brasileiro. Foi uma honra, professor. E nosso querido telespectador, espero que você tenha aproveitado. O professor Eduardo Vera Cruz, um dos mais conceituados professores e juristas do mundo e da Europa, esteve aqui conosco no TV Assembleia. Até o próximo Discussão Nacional.